Hoje nós vamos conversar sobre o momento que a humanidade atravessa. Um momento onde o pensar é muito enfatizado, o fazer é muito valorizado e o sentir fica um pouco deixado de lado. E quando deixamos o nosso sentir, as nossas emoções de lado, a vida fica um pouco sem graça, sem aquela cor, sem aquela delicadeza, suavidade, nuances que os nossos sentimentos nos trazem. Quando nós estamos distanciados do sentir, a nossa criatividade fica pobre e a nossa intuição, nós não conseguimos escutá-la. Então, hoje nós vamos conversar sobre alguns aspectos da palestra 165 do Patchwork. Eu sou Doris Friedman, helper de Patchwork, e hoje vamos conversar um pouquinho. Nos primórdios dos tempos, o ser humano vivia numa situação muito adversa. Muitos momentos de dor, muitas perdas, muitas dificuldades, muita falta, muita dor. A dor gera sentimentos destrutivos, de raiva, de vingança, de violência. O homem tinha pouca consciência de si mesmo e do outro. A sua consciência pouco se diferenciava da consciência dos animais. Cada vez que um sentimento de ódio, vontade de destruir, emergia dentro dele, e surgiam impulsos destrutivos, isso se transformava em ação. Nessa época, a violência, a fúria e a cobiça faziam parte do cotidiano do ser humano. O ser humano foi percebendo que para conviver em sociedade, ele precisaria controlar os seus impulsos destrutivos. Ele foi, através da consciência social, ele foi desenvolvendo a autodisciplina, criando uma distância entre os sentimentos negativos e a ação. Surge então a vontade ligada à autodisciplina. O homem vai também aprendendo a perceber a causa e o efeito de suas ações. Ele pode, através da observação e da reflexão, perceber que um ato vai gerar um efeito, que as suas ações têm consequências. Então ele começa a desenvolver uma outra função, que é a função da razão, é a função ligada ao conhecimento, à reflexão, à memória e às relações. Surge então também a ciência. Os sentimentos são vistos como negativos, destrutivos. Os sentimentos, então, são temidos, são contidos, eles são perigosos. A razão e a vontade contêm os sentimentos, eles não têm a possibilidade de se expressar. E cada vez mais o homem vai perdendo contato com todo o ferramental maravilhoso que os sentimentos poderiam oferecer. O mundo dos sentimentos é vizinho do nosso
mundo mais essencial do nosso universo do eu superior. Quando os sentimentos são acobertados pela vontade e pela razão, quando eles são escondidos, nos distanciamos também do nosso mundo do eu superior. Apenas uma pequena parte do nosso mundo de sentimentos é ocupado por sentimentos destrutivos, por sentimentos sombrios. Ali também habitam uma gama imensa de sentimentos delicados, amorosos, a nossa compaixão, nosso afeto, nosso cuidado, o nosso amor. São sentimentos que nos tornam capazes de nos entendermos e de entender o outro. Eles são as ferramentas do amor. A criatividade e a intuição são alimentadas pelo nosso mundo de sentimentos. Então, distantes da nossa fonte dos sentimentos, perdemos a nossa criatividade, não escutamos a nossa intuição e vamos ficando desvitalizados. Vontade e razão formam o nosso ego. Hoje em dia, nós nos servimos apenas do nosso ego como ferramenta. Nós entendemos, fazemos, mas não experienciamos os nossos sentimentos e estamos distantes do nosso eu superior. Então, o momento hoje é um momento de buscarmos, retomarmos os nossos sentimentos. Nós temos hoje a vontade suficientemente desenvolvida para entrar em contato com os nossos sentimentos, mesmo os sentimentos destrutivos, olhá-los, compreendê-los, sem torná-los atos. E nós temos a possibilidade de observar e entender de onde vieram esses sentimentos, sejam eles maravilhosos e podermos aproveitá-los e utilizá-los, sejam os sentimentos destrutivos que foram gerados a partir de experiências de dor. Então, a nossa razão nos permite olhar, pegar o fio, a ponta do fio do sentimento destrutivo e ir atrás de onde é que ele nasceu, para que possamos, então, sim, olhar com compaixão a nossa dor. Então, hoje podemos usar a vontade para controlar os nossos impulsos destrutivos, podemos usar a vontade para nos debruçarmos nos sentimentos que nos são desconfortáveis e podemos usar a razão para entender de onde eles surgiram. E o que buscamos no Pathwork? No Pathwork, nós buscamos a realização total, cada vez maior, do nosso eu superior ou o nosso eu maior, a nossa centelha divina, a nossa essência. Como podemos fazer isso quando uma parte nossa fica distante, fica desconhecida? A tarefa do homem atual é voltar a entrar em contato com os seus sentimentos. O homem tem que aprender a seguir na direção oposta àquela que tomou até aqui. Ao invés de dominar, limitar,
conter os sentimentos, ele tende a aprender a permiti-los na consciência, a aceitar a sua existência, a deixá-los estar e observá-los e encontrá-los sem medo. O que ganhamos quando empreendemos essa jornada de rever, entrar em contato novamente com os nossos sentimentos? Nós nos aproximamos do nosso eu maior. Entramos em contato com toda a energia, a criatividade, a verdade que ele nos oferece. Quanto mais nos aproximamos da nossa essência, maior é a realização da nossa vida e mais satisfação e sentido a nossa vida tem. Ganhamos mais sentimentos, mais sutis, mais ricos, passamos a perceber a vida de uma forma diferente, reagimos com mais sutileza, mais delicadeza, experimentamos detalhes, nuances. O nosso saber passa a ser um saber diferente, ele não é um saber da razão, ele é um saber mais amplo. Mudam a forma de ver a vida, as pessoas, os valores, os eventos. Tudo é dotado de uma nova luminosidade e de um significado mais profundo. Tudo se torna mais pleno. O Patchwork, o trabalho do caminho, nos ajuda a que nós conheçamos todas as nossas partes, que nós as integremos desde aquela mais maravilhosa e mais divina até aquela parte que pode ser transformada. Esse é o trabalho do caminho. E se vocês quiserem saber mais a respeito desse trabalho do caminho, Patchwork, um trabalho maravilhoso, vejam alguns artigos que escrevi no meu blog, que está no site www.dorisfriedman.com.br e no meu canal do YouTube, que é Doris Friedman. Eu tenho vários vídeos, é um projeto da minha vida de ir trazendo esse conhecimento em formas de vídeos. Por enquanto são as minhas aulas, que eu coloquei a minha voz, logo logo vocês vão ver a minha carinha e eu vou também evoluindo, me apropriando das ferramentas que a ciência nos oferece, tudo isso para oferecer para vocês, para compartilhar com vocês essa beleza que é o caminho do Patchwork. Muito obrigada.